Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra, que é também médico, neurologista, tem também, foi ele que cuidou do H1N1 no Rio Grande do Sul, naquela epidemia lá atrás. Ele era secretário de saúde e agora está aqui conosco para falar sobre o coronavírus e outros assuntos da área de cidadania. Ministro, falávamos aqui no intervalo sobre essa questão do presidente Donald Trump praticamente também fechar tudo nos Estados Unidos, os bares fechando. O senhor já disse que isso pode ser até uma medida exagerada, porque para a economia e depois teremos um problema muito mais grave. Mas se não parar e as pessoas começar aí o sistema de saúde, um monte de gente a buscar hospital, as pessoas ficarem doentes, muitas pessoas adoecerem ao mesmo tempo e o sistema de saúde tiver um colapso, que foi exatamente o que o ministro Mandetta tem alertado durante vários dias, várias entrevistas, ele sempre faz esse alerta. Olha, nosso problema é que hoje ele até fez a comparação, assim, se a gente for subir o Everest, a gente vai precisar de muito equipamento. Mas para subir uma montanhazinha menor... De Minas. De Minas, lá perto de Medina, né, Zé Maria? O equipamento que a gente vai precisar será menor. A gente não vai usar tantos equipamentos assim. Nós vamos chegar, a gente vai conseguir ultrapassar o platô e depois descer de uma forma mais suave, atendendo todo mundo. Qual é a sua avaliação? O que fica ali entre a escolha de Sofia, né? Entre a cruz e a espada? Não toma decisão, é em serviço de saúde, aí não consegue prestar atendimento, vai apanhar depois com panelaço para lá e para cá. Toma a medida, aí depois, mas não é tão grave assim, aí vai apanhar depois. O que tem que fazer num momento como esse? Eu acho que o ministro ele tem que pecar por excesso do que pecar por omissão, né? Então, ele tem que se preparar para um quadro grave, né? Olhando para a Europa e tal. Como eu disse, não é um problema, não é a Itália, por exemplo, é a província ali, Lombardia. Da Lombardia. Daí, né? foi isso que o presidente Bolsonaro então tentou comparar com Copacabana e se confundiu. Eu não vi a comparação, não vi. Ele falou que a Itália podia ser comparada a Copacabana na questão de prorrogação, propagação do vírus. Então, é um lugar... É que Copacabana tem muito idoso. É um dos lugares que tem mais idosos no Brasil. Foi o que ele falou. Proporcionalmente, ele tem a razão, tem cabimento. A comparação foi nesse sentido, inclusive. Então, o que acontece, o que o ministro tem que se preparar é para o quadro mais dramático, né? Para não faltar, se tiver, não faltar. Eu acho que não chega a um quadro dramático. E acho que não chega por vários motivos. Primeiro, porque nós temos um sistema de saúde que dá atendimento, as pessoas têm que ser instruídas, isso que eu digo, tem que se falar tudo para as pessoas, e o ministro está fazendo isso, o Ministério está divulgando, os secretários estaduais estão fazendo, os secretários municipais. Então, tem uma rede que começa lá no município e vai vindo. Primeiro é ficar em casa, né, quando tiver algum sintoma. Se tiver piora, vamos no posto de saúde, né? Os postos de saúde vão ficar abertos até às 10 horas da noite. O ministro está contratando mais 5 mil médicos agora para isso, né? Depois aí vai para um hospital, se for um caso grave, vai para uma UTI. O ministro está comprando leitos de UTI, ele está se preparando. Agora, eu acho que algumas coisas são diferentes da Europa, o que está acontecendo aqui no Brasil. Primeiro, nós estamos no verão. Eu vivi isso no H1N1 também. Enquanto lá no Rio Grande do Sul era inverno e frio, muito frio, Santa Catarina, Paraná, ali se progrediu muito a epidemia. Quando chegou em São Paulo, começou a diminuir, no Rio de Janeiro diminuiu, no Nordeste nem teve caso, né? Porque eram temperaturas mais elevadas. A Itália, a Lombardia fica no norte, tem casos, número muito grande de casos. Mas no sul, a Sicília, Nápoles e tal, não tem nada, né? Não tem caso nenhum. Está vendo? Parece que entrou um caso agora na Sicília, de ontem para hoje. Teve um caso a mais na Sicília. Mas se fosse por essa lógica, nós não teríamos tantos casos agora, Israel porque também, nós estamos no calor também. Sim, eu acho que... Por que nós temos esse número de eu casos, acho que então, a se nós epidemia estamos no verão? O que eu estou dizendo é que a propagação dela, o grau, o pico, o tamanho do pico que ela vai ter, que ela vai subir, é menor por causa do calor, né? E isso não sou eu que estou dizendo. Tem vários estudos mostrando
comparando a curva de temperatura de países com a progressão do H1N1. Não, mas em relação ao coronavírus. Do coronavírus. Tem o coronavírus e a curva de temperatura. Quanto mais quente, menor é a curva, mais baixa é a curva. Em decorrência até durante o frio as pessoas ficam mais reclusas, né? Exato, ficam mais fechadas em ambientes, mais gente agrupada em ambientes fechados, né? E a imunidade também diminui no frio. O ministro, ainda nessa área, mas por outro ângulo, o governo está muito preocupado com alguns setores, principalmente atendimento social. Há uma proposta de injeção na Bolsa Família, ampliar a Bolsa Família, e recentemente o senhor esteve no Ministério da Cidadania e fez um projeto, tem um projeto lá elaborado na sua gestão exatamente para ampliar a Bolsa Família. De que forma isso pode ser ampliado, a Bolsa Família? Aí é um projeto que depende da situação também, de capacidade financeira do governo, mas se pensou um projeto, se passou e trabalhamos junto com o ministro Onix, quando ele era Casa Civil, eu era ministro da Cidadania, elaboramos juntos, pensamos juntos esse projeto e agora está na mão do ministro Onix para fazer, né? Então, mas é um projeto que trabalha a premiação, ele incentiva a premiação do desempenho. Por exemplo, Bolsa Família, ele tem uma condicionalidade, as crianças têm que estar matriculadas na escola, mas é só isso. Se a criança está repetindo 2, 3 vezes o ano, não tem nota boa e tal, para o Bolsa Família não importa, né? Vai passar a importar. Isso o ministro... Eu acho que é interessante conversar com ele, porque ele é que está montando o formato final do projeto, mas ele tem a proposta de dar um prêmio no final do ano, né? A família receber um plus do Bolsa Família, se a criança passar de ano, se ela passar bem de ano, conforme a nota, né? Isso também. E colocar para funcionar a todo vapor o Progredir dentro do Bolsa Família, que é um programa que estimula os jovens, com o Sistema S, uma parceria com o Sistema S, para a geração de emprego e renda. E há também muito roubo no Bolsa Família, né, ministro? Há muito roubo também no Bolsa Família, né? As pessoas apresentam documentos falsos. Eu, quando o período que eu fiquei ainda no período do governo Temer, né, e depois o governo Bolsonaro, né, nesse período aí nós reduzimos em quase 9 milhões o número de famílias do Bolsa Família. O senhor fez um pente fino lá na época do governo Temer ainda. Qual era a técnica da bandidagem lá no Bolsa Família? Era a declaração de renda errada, né? A declaração de renda falsa, vamos dizer assim. Ó. As pessoas tinham uma renda e declaravam outra, né? E nós conseguimos, por sistema de cruzamento, pegar dados, CAGED, tem vários dados, e cruzar os dados para ver a questão do salarial, a folha de salarial, se era funcionário federal. A gente tem muita dificuldade para ver a folha salarial dos municípios, porque cada um é diferente, tem uma lei própria, né? Então foi mais difícil de ver isso. Cruzou o CPF? Cruzando, a gente viu que as pessoas, elas tinham propriedade de caminhões, de rede de caminhão, de até frota de né? caminhão. Tinha vereador, tinha prefeito, tinha de tudo, né? No Bolsa Família. No Bolsa Família. Então, nós começamos a fazer essa limpeza, por isso que caiu, o número de famílias caiu, né? E aqui eu quero aproveitar até para falar uma coisa do meu período. O PT, o pessoal começou a criticar que nós tínhamos deixado crescer a fila do Bolsa Família. Quero te dizer que todos os governos, todos os meses, de todos os anos dos governos do PT, teve fila no Bolsa Família, e fila grande. O governo da Dilma chegou a ter, em meses, com 2 milhões de famílias que não entravam no programa. Foi naquele período de 2013, ali, 2014, 2015. Quando a recessão chegou, quando a de recessão fato. chegou. A fila o senhor deixou foi o quê? 1 milhão? Eu zerei a fila no governo do presidente Michel e mantive ela zerada até junho do governo Bolsonaro. Né? Agora, nós só não conseguimos manter ela zerada porque houve contingenciamento dos recursos, né? Então, e nós pagamos o 13º também, né, no ano de 2019, que era um compromisso do presidente Bolsonaro. Então, isso aí nunca se pagou tanto pelo Bolsa Família como se pagou nesses últimos anos. E essas notícias de que houve mais inclusões no Sul, Centro-Sul, do que no Nordeste? Isso aí não é uma... Isso é o seguinte, quando o Bolsa Família teve que
não incluir todas as famílias que se cadastravam naquele mês, ele começou a selecionar as que estavam pior. Então, as do Nordeste entraram. Né? Foi muito mais entrada de famílias do Nordeste do que famílias do Sul. Né? Porque mesmo dentro do Bolsa Família tem uma graduação de pobreza, tem a miséria quase, tem a extrema pobreza e tal, então, por renda. Então, pega os quilombolas, foram preferenciais, né? Os índios, as famílias do Nordeste, do Norte. Então, quando agora nós conseguimos, no final do ano, fechar uma economia ali de 200 mil vagas, conseguimos também com o pente fino fechar 200 mil, que agora o ministro Onix está incluindo essas famílias, e vai ter mais um recurso para incluir mais 1 milhão, né? Então vai praticamente zerar a fila de novo, vai ficar perto de zero a fila. Foi dada a preferência para as famílias que estavam há mais tempo e que não tinham entrado antes. Então, foi isso. Não teve... Ninguém protegeu o Sul. Pelo contrário, se protegeu sempre mais o Nordeste. Muito bem. O Frente a Frente é isso. Essa conversa, essa mesa redonda aqui, franca e aberta. Espero que a gente tenha contribuído aí. E é assim mesmo. A epidemia assusta, mas depois as coisas se ajustam, né? Eu queria, ministro, agradecer muito a sua participação hoje aqui no Frente a Frente. Foi muito boa a conversa, muito tranquila e esclarecedora. Muito obrigado. Eu sempre tenho muito prazer em vir aqui e debater com vocês as questões que a gente considera pertinentes, né? Vamos ficar para outra vez aí a discutir as drogas também, que a gente tem muita coisa para conversar. Exatamente. Aliás, foi um assunto que a gente discutiu muito, né, no último programa. Discutiu no último programa. O deputado Osmar Terra tem um projeto que foi elaborado na Câmara e o Divaldo Carimbão foi o relator, e foi aprovado, sancionado e que permite, inclusive, a internação compulsória e a internação involuntária, que é quando o paciente ou a vítima não sabe o que está fazendo. Denise, mais um programa, você sempre com essa mesa redonda, muito bom. A gente vai continuar aqui dando todas as informações para você. Nós não vamos parar de trabalhar, não, nem que a gente trabalhe de casa. E olha, obrigada, ministro. E o Papa Francisco alerta bem, né? Você aproveitar esse momento aí de reclusão, prestar atenção na sua família, conversar e se ajuntar mesmo com a família, que é muito bom, viu? Pois é, eu agradeço muito boa noite. Obrigado. Fique aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Até mais.